Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre participação nos eventos dentro do programa de pós-graduação. Quais eventos são esses? Congressos, palestras, seminários, simpósios. É necessário participar disso na pós-graduação? Quando a gente fala em pós-graduação, a primeira coisa que nós temos que saber diferenciar é sobre a pós-graduação lato sensu e a pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação lato sensu é uma pós-graduação livre, portanto, dificilmente vai precisar dessa participação nesse tipo de evento. 99,9% aqui no Brasil eu nunca vi pedir esse tipo de participação. É claro que tudo muda o tempo todo, então você pode se deparar com algum tipo de exigência extra. Já na pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, seja acadêmico ou seja profissional, participação em congressos, seminários, simpósios e eventos da área são mais requisitados. Em alguns casos são obrigatórios e em outros casos não são obrigatórios, são opcionais, mas valem créditos. Cada programa de pós-graduação vai ter que cumprir uma sequência de créditos, tá? Então, esses créditos geralmente são as disciplinas obrigatórias. Então, por exemplo, você tem 3 créditos para cobrir de disciplina obrigatória e tem 6 possibilidades de disciplina obrigatória. Então, você escolhe somente 3. Claro, se você quiser fazer todas, se o seu tempo deixar, você pode também. Mas dessas 6, você vai escolher 3, por exemplo. Daí, o ordenamento do programa vai colocar assim, olha, você tem que cumprir mais 3 créditos de disciplinas optativas. Aí você tem umas 20 disciplinas para você escolher. Aí você vai lá e escolhe essas 3 disciplinas. Então, você já cumpriu os créditos da disciplina obrigatória e já cumpriu os créditos da disciplina optativa. Então, veja que é você que escolhe, né? Você tem mais liberdade do que até então você teria em outros programas. Daí ele vai falar, tantos créditos é da qualificação, tantos créditos é para a defesa. E você tem que cumprir mais uma parcela de crédito de eventos extras, tá? De possibilidades. E aí ele vai colocar uma tabela com a nota equivalente de cada evento. Por exemplo, publicação de artigo científico, tanto. Participação de congressos, apresentação em resumo, simpósio. Daí vai ter uma série de opções para você desenvolver, ou melhor, para você escolher para dar aquela pontuação específica. Por exemplo, tem pessoas que optam por não publicar artigo científico e participam de vários congressos e o programa aceita. Tem programa que só aceita se você participar do congresso e você apresentar um resumo, pelo menos um resumo nesse congresso para apresentação. Tem programas que falam que um simpósio e um congresso. Tem programas que falam, não, você tem que publicar artigo científico. Ou seja, pode ser uma exigência do programa, mas na grande maioria dos programas, você consegue, ao invés de participar desses eventos, publicação de artigo científico e cumprir todos os créditos. Alguns programas ou algumas pessoas preferem participação desses eventos. As opções são muitas. Nesse caso, eu sugiro que você faça uma estratégia pessoal de acordo com o seu planejamento de carreira, principalmente porque uma das coisas mais interessantes que se tinham nesses congressos era o conhecimento de outros pesquisadores, o que a gente chama de network. Agora, com essa amplitude de eventos tecnológicos, a efetividade desse network é bem menor, porque a gente tem essa relação mais dura. Você está naquele momento ali online, apresentou, acabou. Nos congressos, não. Geralmente a gente ia. Eu tenho grandes amigas que eu fiz em congressos, tem uma inclusive que é de Curitiba, num congresso que eu participei da PUC Paraná. Então a gente ficou o dia inteiro, conversa, se relaciona, vai almoçar. Então são todas as relações humanas que não se tem nesses congressos online. Eu acredito que a participação de congresso, ela agrega muito nesse sentido de network e de conhecimento também do que os outros pesquisadores estão fazendo. E nem sempre é possível você saber disso online, embora os congressos online tenham suas relevâncias. São coisas para pensar mais estratégias diferentes. Simpósios, palestras, todos esses tipos de eventos têm suas contribuições e também têm os seus contras. Por que eu falei que você tem que fazer um planejamento estratégico para você decidir aonde, como e em qual nível participar? Primeiro, porque existem
Muitos. Você vai ver quando você entrar numa pós-graduação, eles vão te colocar num grupo do WhatsApp. Antigamente a gente tinha que pesquisar, hoje já não. E você recebe quase todo dia eventos que estão acontecendo ou que estão com inscrições abertas. Aí você vai ter que se inscrever para esse evento. Aí você vai ter que preparar o material desse evento. E você vai ter que se voltarem as coisas presenciais, gastar com passagem, gastar com estadia. Então você vai ter que se preocupar com estas questões também. Então veja, alguns congressos pontuais compensam ir. Por exemplo, se você está falando de tecnologias voltadas para a arquitetura, eu acho que, se eu não me engano, ano passado teve um congresso internacional em Madrid. Evento mega bacana, porque você tá na novidade, você tá falando de tecnologia, você quer saber o que está acontecendo no mundo e ali é oportunidade. Agora, eu vou participar num congresso pequeno fechado numa universidade que não tem um vínculo nenhum e também não tem um interesse. Aí você tem que ver se esse tipo de vínculo, esse tipo de interesse vale a pena para você. Eu já vi pessoas, até colegas meus, que estavam pensando prestar em concurso público para federal, de uma universidade mais afastada. E aí o que eles fizeram para conhecer essas universidades e para saber se eles conseguiriam morar nesses locais? Eles começaram a ver os congressos que tinham, participar desses congressos, olhar a cidade, olhar a região, ver se estava para morar ou não, e aí eles decidiam prestar ou não concurso para aquela instituição. É uma estratégia bacana. Agora, não, eu quero deixar o meu vínculo de amizades mais numa cidade X porque eu acredito que é melhor. Enfim, essa ideia da participação de eventos, congressos, palestras, simpósios, tem que ser uma coisa que você consiga alinhar outros benefícios. Porque se você for só participar, você vai ficar louco, às vezes nem é tão efetivo pela preparação e demanda que dá para cada evento desse, e você não tem interesse em continuar na área. Então, ou não é nem continuar, mas não ir para aquele foco. Por exemplo, eu estou no doutorado de comunicação e semiótica, tenho interesse em continuar na área, mas não dentro, por exemplo, de um setor de comunicação específico. Então, aquele setor não me interessa. Então, aquele congresso daquele setor, nesse ano não interessa. A linguagem não interessa. Eu quero uma outra coisa. Mas eu gosto de antropologia. Te interessa? É essa área que você quer atuar, fazer seu network? Porque dentro de um programa de pós-graduação, existem muitas possibilidades e você não necessariamente precisa estar naquele programa para aquela linha. Por exemplo, quando eu fiz pós-graduação em Ciências da Religião, o curso era Ciências da Religião, mas eu ia para congressos de antropologia, filosofia, teologia, a religião em si, enquanto Ciências da Religião. Então, várias outras possibilidades que não estavam necessariamente no programa de Ciências da Religião, mas que também poderiam conversar com a minha linha de pesquisa e, portanto, me interessavam. Então, veja, é bem importante você saber disso, porque assim, se há obrigatoriedade no seu programa de pós-graduação de você participar desses eventos, sugiro eu, no mundo contemporâneo, na escassez de tempo que nós temos, que você faça esse planejamento e comece a pensar de acordo com a sua carreira média a longo prazo. E às vezes até curto, dependendo do evento. Geralmente, esses eventos podem ser tocados pela publicação de artigo científico. Nesse caso, você não precisa ir até um local. Tem instituições que falam, olha, você precisa publicar um artigo e participar de pelo menos um congresso. E aí, como eu já falei, vai muito de instituição para instituição. A pós-graduação, ela tem essa flexibilidade. Eu sempre falo que na pós-graduação stricto sensu, o aluno, ele deixa de ser aquele sujeito passivo que tem que cumprir só as regrinhas dos programas e passa a ser um sujeito ativo, aonde ele vai procurar escolher, fazer suas tomadas de decisões, construir sua linha de pensamento, ter um posicionamento crítico, escolher dentro dessas opções. Ele tem que ser mais independente, ele tem que fazer sua dissertação, ele não pode só ficar esperando, o professor não vai pegar na mão, ele vai ter que ir atrás, vai ter que fazer novas pesquisas, vai ter que escolher, não é o professor, às vezes tem professor que indica, mas na grande maioria é o aluno que tem que escolher aonde e como ele vai participar. São coisas que você tem que pensar quando você pensa em fazer uma pós-graduação stricto sensu. Um grande abraço e até a próxima!